1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Vamos lembrar que a igreja de Corinto estava passando por momentos muito difíceis. Paulo recebe cartas de alguns membros daquela igreja, recebe visita de membros daquela igreja que colocam ele a par dos problemas terríveis pelos quais a igreja vem passando. E a origem desses problemas iniciou por causa do divisionismo que a igreja experimentou em função das panelinhas que se formaram dentro da igreja, os personalismos, o faccionismo, por conta de algumas pessoas, líderes, que estavam dividindo a igreja, tornando partidos de Paulo, de Apolo, de Pedro e outros, dizendo: não precisamos de ninguém para nos liderar, não precisamos ser pastoreados por ninguém, porque nós temos Jesus Cristo. Esses problemas de divisões decorreram para problemas doutrinários. Não havia mais uma só linguagem naquela igreja, não havia mais uma só visão naquela igreja. E os problemas doutrinários descambaram para problemas morais. Havia pecados morais, além dos pecados meramente espirituais. E quando eu digo meramente, quero dizer apenas relacionado à pessoa com Deus, mas havia pecados morais, pecados entre as pessoas, membros daquela igreja. E nós chegamos ao capítulo 7, versículo de 1 a 9, que eu quero ler com você, e diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amados, embora os falsos pastores e os líderes que se corromperam naquela igreja tenham influenciado grandemente os membros da igreja de Corinto, ainda havia muitos entre eles que tinham um grande respeito pelo apóstolo Paulo e mantinham correspondência com ele e o informaram de suas dúvidas e dificuldades que surgiram nas suas mentes sobre certas coisas e desejaram a sua orientação, mostrando assim a grande deferência que lhe deviam. Eram crentes fiéis, eram crentes leais a Deus e à autoridade que Deus estabeleceu sobre eles. Nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a apresentar-lhes respostas sobre essas questões, iniciando sobre as relacionadas ao casamento. E para compreender adequadamente o que Paulo está falando a partir de então, devemos nos lembrar que no capítulo 6, versículo 12 a 20, que inclusive você estudou no dia de hoje, ao longo da semana você ruminou, constatamos que havia um problema seríssimo relacionado à santidade do corpo. Pois enquanto alguns se consideravam tão superiores espiritualmente, que não importava o que faziam com seu corpo, porque a ideia deles era que se Jesus já me libertou do pecado e da morte, então eu posso todas as coisas. Outros se achavam tão espirituais que
podiam suprimir os apetites sexuais normais, abstendo-se de relações sexuais, até mesmo no casamento. Se Jesus me libertou e eu posso todas as coisas, meu corpo, minhas regras. Você tem ouvido isso? Meu corpo, minhas regras. Eu casei sim, mas o corpo é meu. Ele quer sexo, mas eu não quero, o corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Verso 1 e 2, Paulo diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, ou em algumas versões, por causa da impureza, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A palavra no grego, traduzida nas nossas Bíblias em português para imoralidade ou impureza, quantos tem impureza na sua Bíblia? Quantos tem imoralidade? A palavra no grego aí, traduzida como imoralidade ou impureza, é porneia, de onde vem a palavra pornografia. E porneia está relacionado à relação sexual ilícita, está relacionado a adultério, está relacionado à fornicação, à homossexualidade, ao lesbianismo, à relação sexual com animais, à relação sexual com crianças. É porneia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o sexo não deve ser realizado fora do casamento, porque é impureza ou imoralidade, mas que cada um tenha o seu próprio cônjuge. À luz da palavra de Deus, é inadmissível que um cristão pratique sexo com alguém que não seja o seu cônjuge. E devemos lembrar que a palavra de Deus nos instrui a estarmos debaixo da lei obedientemente. Toda lei que não conflite com os princípios e valores estabelecidos por Deus. Na sociedade, nós nos organizamos usando a lei como instrumento que diz: até aqui é meu direito, daqui para frente é o direito do meu próximo. A lei, ela existe para ordenar a sociedade nas suas relações interpessoais. Quando o casamento se tornou um instrumento legal, legalizado, reconhecido juridicamente pela sociedade, razão porque o homem e a mulher devem ir até o cartório, dar entrada, pagar as custas, correr os documentos para que se certifique que nenhum e nem outro tem qualquer vínculo matrimonial com qualquer pessoa que seja, e então se apresentam perante o juiz após expedida a liberação para o casamento, e são ali então contraentes de matrimônio. Só então podem eles serem chamados marido e mulher, esposo e esposa. Mas não é assim hoje. A corrupção que tem se tornado cada vez maior, já estabelecida está também no meio social e jurídico do nosso país, quando criaram o tal do documento de contrato de união estável, em que um homem pode ter quantas mulheres e a mulher pode ter quantos homens quiser, desde que assegure uma união estável. A lei não impede que alguém vá no cartório de Belfor Roxo, faça contrato de união estável com uma mulher ou um homem, vá no de Nilópolis, faça outro, vá no de Niterói, faça outro, e assim por diante. Por quê? Porque não é o mesmo processo civil para casamento. E desde o princípio, Deus estabeleceu um homem, uma mulher.
Sexo fora do relacionamento conjugal é pecado, é abominável para Deus. Pastor, mas a minha mulher consente, e de vez em quando a gente tem alguém para se relacionar sexualmente com a gente, para dar uma pimentada na relação. Isto é porneia, isso é pecado, isso é devassidão. Não existe amparo bíblico para essa possibilidade. Aliás, isso não é possibilidade, isso é uma corrupção. Então, quando o homem ou a mulher se relaciona sexualmente fora do casamento, esteja casado ou não, está em pecado. Provérbios capítulo 5, versículo 1 e 18 diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Mas tem muitos homens, porque a gravidade vem para a mulher mais fácil, mais rápido do que para ele. Depois que ela engravida, o corpo não volta mais a ser aquele que era, começa a se sentir desestimulado para o sexo, e começa a colocar um peso de opressão sobre a mulher, porque ela não tem mais aquele corpo, e começa a se expressar de forma tal a provocar uma opressão na mulher, e muitas estão indo às beiras da enfermidade psíquica e física, anorexia, bulimia, baixa autoestima provocada por causa de um homem vaidoso que não respeita e não expressa amor por alguém que um dia fez uma aliança, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na dificuldade, até que a morte nos separe. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãozinho querido, irmãzinha querida, amiguinho e amiguinha, pode fazer o que quiser que a tua carne peça, pode até ir para aquela igreja que aceita e o pastor não fala nada, a liderança faz de conta que não está sabendo, mas Deus sabe, e será julgado, é o que diz a palavra de Deus. Jovem, adolescente e adulto, Deus está vendo, e haverá juízo. E o juízo não para numa gravidez indesejada. O juízo pode chegar àquele dia em que você vai dizer: mas Jesus, eu era membro daquela igreja, cantava, dizimava, fazia tanta coisa, e ouvirá dele: mas eu nunca te conheci. Quando um homem e uma mulher contraem matrimônio, eles fazem um juramento perante Deus, a autoridade eclesiástica, um juiz de paz, sob o testemunho da sociedade representada ali, de que abandonam todas as demais mulheres, todos os demais homens, para serem somente um do outro, até que a morte os separe. Por favor, guarda isso. Não existe para Deus o eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Essa mulher é muito enjoada, eu não aguento mais. Esse homem, ele é um pé naquele lugar, eu não aguento mais. Esse homem é um puia, eu não aguento mais. Essa mulher é uma relaxada, eu não aguento mais. Tinha que ter visto antes, amigo, agora foi. Para Deus não existe eu não aguento mais. O voto é até
que a morte nos... Para a sociedade corrupta, perdida, miserável, indigna, divorcia. Para isso existe o divórcio. Para que você vai ficar preso? Tem que ser feliz. Deus é amor. Deus não pode ficar satisfeito que você esteja infeliz desse jeito. E é por isso que a sociedade está nesse âmbito de corrupção, nessa realidade absurda de corrupção. É por isso que nós vivemos o estado caótico em que nós nos encontramos como sociedade. Porque a sociedade se desviou. E a sociedade, os cristãos, se desviaram dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Relativizaram o sagrado, e o sagrado não se relativiza, porque é Deus quem diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, até o casamento, olha como funciona. Os dois viviam pegando fogo quando se encontravam. O camarada mal chegava, já estava batendo continência. A menina ficava nervosa, suava frio. E para manter a santidade no relacionamento do namoro e do noivado, um exercício de honradez e fidelidade a Deus terrível, extremo. Ai, meu Deus, será que eu aguento? Entretanto, depois que se casam, algo começa a acontecer. O sexo que antes se deixasse, praticariam todos os dias e se bobeasse até mais de uma vez por dia, agora começa a se tornar escasso, porque um ou outro começa a apresentar indisposição. Antes de casar, Satanás os tentava para que praticassem a impureza, a porneia, desonrando a Deus, abrindo a porta para as consequências do pecado. Agora, depois de casados, Satanás opera para que não aconteça nada entre o casal e desonrem a Deus, que fez o prazer sexual para aproximar e realizar o casal. Fala sério, você que é casado, estava zangado, chateado, aborrecida, mas superou isso, ainda que meio chateado, teve a relação sexual e chegou ao clímax. Como é que foi o dia seguinte? Chamou até de meu amor, que antes era um sapo. O dia seguinte era a bruxa. Hoje é a mulher mais linda do mundo. Por isso que no versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo vai instruir algo muito sério para nós os casados. O apóstolo Paulo instrui que isso não deve acontecer e que aquele que está se negando a satisfazer o seu cônjuge comete pecado, porque está empurrando para ser submetido à tentação. E aqui eu quero falar especificamente com as mulheres, porque existe algo ainda cultural, no senso comum, na alma das mulheres. A mulher, ela é mais capaz de aceitar um homem que adultera do que o homem aceitar uma mulher que adultera. Aí você ama seu marido, você não quer que ele vá embora, você não quer que ele vá viver com a outra, mas ele chega em casa e encontra desculpe aqui, nada contra as empregadas domésticas, mas encontra uma empregada doméstica 24 horas. Não penteia o cabelo direito, não usa uma maquiagem, a roupa é sempre a roupa de casa, aquela de trabalho, de encostar um umbigo na máquina de lavar ou no tanque. A camisa é aquela do Haddad ou do Bolsonaro, né? Tá certo? Enquanto a gostosona está lá, ele chega lá no trabalho, ela está toda penteada, usa escarpão, ela anda
Ele chega em casa e encontra você de que jeito? Aí você já descobriu que ele está lá no WhatsApp trocando mensagem com ela. O que você faz? Entulha a alma e o coração. Ele te procura, você diz não. Sai para lá, está pensando que eu sou o quê? Que eu sou como essas vagabundas que andam por aí? Termo pesado, né? Mas não é esse que você usa? E aí o que acontece? Lá fora, a mulher nunca diz não para ele. Lá fora, é ela que chama ele. E aí hoje? Hoje vamos brincar? Hoje vai ter playground? Lá fora, ela troca mensagenzinha com ele de coisas picantes. Você não, você é uma crente santa e diz para ele: oh, aleluia, meu amado esposo. Quando era namorado e noivo, ficava doido para falar uma coisinha mais picante, mas porque era crente se segurou. Agora que casou não tem mais nada, não tem um temperinho na coisa. Ele está empurrando o marido para quem? Eu não quero perder meu marido. Mas faz tudo errado. Entrega de mão beijada, de bandeja, para a mulher possessa de demônios, que é uma adúltera, uma promíscua, praticante da pornéia, que precisa de salvação, libertação, transformação de vida. E quantas mulheres crentes e quantas mulheres estão entregando os seus maridos por agirem desse jeito? Entulham a alma e o coração. Deixa eu te perguntar uma coisa: alma e coração é sentimento. O que teu corpo tem a ver com isso? Tem tudo, né? Porque corpo, alma e espírito formam um só ser. Mas você não sabe usar a inteligência emocional e entender que sexo é para ser prazeroso e uma bênção para você também. Mas aí você pensa assim: sei lá, ele deve ter andado com ela. Você não quer perder teu casamento? Quer lutar por ele? Usa um preservativo, mas entrega a ele de mão beijada. Onde há inteligência nisso? Chega em casa, se ele quiser comer, ele pega da geladeira. A outra faz jantar para ele. Onde está a inteligência nisso? Se você quer salvar seu casamento. Eu falei antes, possivelmente não houve profilaxia. Por quê? Porque ele chegava em casa, não saía do WhatsApp e do Facebook. Ele chegava em casa, a casa estava do jeito que ele saiu de casa, ou de repente um pouquinho mais ou menos só. Quer salvar o casamento? Então não queira salvar o casamento, preserve o casamento, blinde o casamento, vivendo pela palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo está instruindo, ensinando aqui. Paulo diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Mas tem homem que até casar ele era o cara, casou, passou por um problemazinho de saúde, aí ele, sabe o que ele faz? Ele fica envergonhado, ele não fala desse assunto nem com o pastor dele, e também não procura um médico. Não, ela fez um pacto comigo diante de Deus, eu estando com saúde para satisfazê-la, ou impossibilitado disso até que a morte separe. Se ela for mulher de Deus, ela vai ficar comigo até a morte e acabou. E o camarada não se cuida. Isso não é amar, isso não é amor. Vai lá na farmácia, passa primeiro no médico, certifica lá o coraçãozinho como é que está. Fala para ele: doutor, a minha caderneta não tem mais presença marcada, faz tempo, eu preciso resolver esse negócio.
Deixa ele te recomendar um tratamento, deixa ele te recomendar um medicamento. E se for o caso, meu príncipe, vai lá na farmácia comprar aquela pílulazinha azul, que eu garanto que ela vai ficar muito mais feliz de saber que, ainda que seja assim, precisa da pílulazinha azul, mas que vai fazer todo mundo feliz em casa. Porque tem muitos homens que o problema não está nem na realidade do ambiente físico, mas é psicossomático. Um bloqueio qualquer que aconteceu. Se o homem falhar uma vez porque está cansado, está estressado, que seja a segunda vez, Satanás já trabalha, cria um terror na cabeça dele. Eu não vou conseguir de novo. E não consegue mesmo não. Porque fica aquilo neurótico na cabeça. E talvez precise fazer um tratamento psicológico. Às vezes só precisa bater um papinho com o pastor para resolver a situação. Mas não faz. E muitos homens estão submetendo a mulher à tristeza, à infelicidade no casamento. Por quê? Porque ele chega, ela não. Por que não? Porque ele tem vergonha de falar disso. E enquanto isso está destruindo o casamento, fazendo infeliz alguém que comprometeu diante de Deus para fazê-la feliz. O marido deve cumprir os seus deveres. Meu amado, não é opção, é obrigação, é dever. Você casou para quê? Para andar de mão dada, dizer te amo, e ter café da manhã, roupa lavada, comida no prato? E da mesma forma a mulher para com seu marido. Minha irmã, papo esse de toda hora é dor de cabeça, vai no médico. Ah, mas eu tenho enxaqueca. Você vai ouvir do médico o seguinte: é um santo remédio. É um santo remédio. E é santo mesmo, porque quem fez foi Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí. A mulher, diz o apóstolo, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não existe esse negócio, meu corpo, minhas regras. Não é meu, deixou de ser meu quando eu me casei. A gente perde a certidão de nascimento e a gente passa a ter uma certidão de casamento que serve para os dois. Não tem mais esse negócio de meu, é meu corpo. Que meu corpo? Agora preste atenção, tem mulher que faz assim, isso é muito comum nas mulheres: eu me entrego como mártir por amor ao Senhor. Resolveu aí, amor? Tchau. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. Deus recebe o culto que é o que? Racional. Sabe o que significa? Satanás trabalha, mas não, 99% assim com as mulheres, com os homens não. Sabe por quê? Porque Deus constituiu a natureza fisiológica do homem diferente. O homem bateu o olho e já está batendo continência. A mulher não. A mulher é todo um processo que envolve o que ela ouve, que envolve o que ela sente daquele toquezinho. Eu não vou ficar aqui ensinando. Se quiser, vem o casal para conversar comigo que eu ensino. Aliás, vem o marido. Não precisa vir o casal não, vem o marido. Vou ensinar. Porque esse é um erro de muitos pastores. Casaram para desincumbir cumprir uma incumbência de ministério pastoral, fazer casamento, não aconselhou, não preparou. Nenhum jogador de futebol entra nas 4 linhas num ambiente profissional sem primeiro treinar. Vai para a sala de aula, vai aprender fundamentos de educação física, de futebol, regra, para depois vai para campo, vai fazer exercício físico, para depois treinar tática, para quando entrar em campo saber o que fazer. Os caras gostam, eu estou apaixonado, lindo, eu amo, vou ver com você a vida inteira. Pastor, a gente quer casar, marca a data, chega lá no dia do casamento, casou, ele dá as costas e vai embora. Isso aí é incompetência, é irresponsabilidade de um pastor fazer isso. Por quê?
Porque está jogando duas pessoas numa arena. Porque é isso que é hoje o casamento. Nessa sociedade que a gente vive, joga numa arena com feras, sem desarmá-los. E ao invés deles matarem as feras, matam-se um ao outro. Daqui a pouco é o divórcio da igreja. Irmãos, não é para agir como Marte, é para saber usar a palavra de Deus, guardando o coração e não se permitindo ser manipulado pelo diabo para destruição do relacionamento. Não se recusem um ao outro, diz o apóstolo Paulo, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quando casaram, tiveram a primeira relação sexual, consumando a união, diz a palavra de Deus, que se tornaram uma só carne. Paulo está dizendo aqui, olha só, não tem esse papo não, o pastor convocou a igreja, 40 dias de jejum, me toca não, mas eu não sou crente, problema seu, estou orando também, meu jejum é também para a sua conversão. Que isso, irmã? Que isso, irmão? Jejum, o jejum que aqui eu nunca estabeleci um jejum, nunca convoquei um jejum que envolvesse sexo, porque isso tem que ser uma coisa entre o casal. Pastor nenhum tem essa autoridade, pastor nenhum deve se envolver com isso não. Irmão, nós vamos fazer um jejum, 40 dias só de legume, esquece sexo, esquece carne, porque sexo é carne, então esquece a carne, entendeu, irmão? Entendeu? Não tem não, irmão, sai fora disso. Isso não vem de Deus, isso não tem amparo bíblico. A palavra de Deus diz, a não ser por consentimento mútuo. Então, minha irmãzinha, você está lá cheia de fé, querendo a unção do Senhor, você quer buscar mais intimidade com Deus, meu irmão. Aí você vira para sua esposa e diz assim, querida, olha, vou fazer um jejum aí de 7 dias, 15 dias, 10 dias, em que é total, tá? Eu vou ficar só na água e no suquinho de laranja, com um biscoitinho de maisena por dia. Tá bom? Ela vai dizer assim, você pode ficar, mas sem sexo não. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. Vai ficar só na água, o suquinho de laranja e o biscoitinho de maisena, mas vai cumprir sua obrigação. O apetite sexual, ele deve ser satisfeito, porque o sexo está para o casado como o almoço ou o jantar, ou seja, é uma necessidade que deve ser suprida pelo cônjuge. Deus não colocou em nós o apetite sexual para de vez em quando, não. É uma necessidade. Por isso que a gente tem esse impulso. Quando você está com fome, como é que você sabe que você está com fome? Por causa do impulso, por causa do que o seu corpo te dá de sinais. Ele grita para dizer para você, eu estou com fome, vai comer, eu preciso de energia. Da mesma forma é o sexo. Mas se há tristeza, rancor, raiz de amargura, excesso de trabalho, falta de apetite sexual devido ao não cuidado da saúde, por desleixo ou outra motivação que não é enfermidade, ou terem decidido se abster para a prática de um jejum por um tempo determinado, então aquele que assim está privando o outro, está cometendo pecado. Pior é quando o cônjuge usa o sexo como moeda de troca ou instrumento de manipulação. Estou querendo pintar o cabelo. Já sei. Quando ele chegar em casa hoje, eu vou botar o Elvis Presley tocando. Aí ele já vai saber. Hoje é dia de festa. Aliás, não. Elvis Presley é mundano. Vou colocar Aline, vou colocar Lagoinha. Hoje é dia de festa, é dia de celebração. Porque eu estou querendo alguma coisa dele.
Faz isso não, isso é pecado. O apóstolo Paulo claramente adverte para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso não significa que o cônjuge que está sendo lesado vá sucumbir à tentação, mas que não se deve submetê-lo a isso. Quem aqui já teve aquela dorzinha de dente que não passa? Quem já teve? Não, aquela dor de dente que você tem vontade de dar cabeçada para ele, não. É aquela dorzinha de dente enjoada, que é igual chuva fininha. Sabe aquela chuva fininha que fica 3, 4, 5 dias, uma semana chovendo? Não é como aquela chuva de verão. Acabou. Sabe aquela dorzinha de dente que não passa? Paulo está falando isso. Não privem-se um ao outro, para que não seja submetido à tentação do diabo. Não quer dizer para que o outro não caia do pecado. Aí está dizendo para que não seja submetido à tentação. E deixa eu dizer uma coisa, irmãs, me perdoem, isso não é machismo não. Tem que usar inteligência. A constituição do homem é diferente da mulher. Deus fez o homem assim como todos os animais do sexo masculino. Está sempre pronto para briga. Essa é a natureza que Deus fez o homem. O camarada o tempo todo, a testosterona está lá em cima, bateu o olho, ele está, vamos brigar? Está me encarando? Opa, vamos brigar. A mulher vai sentir isso por 2 a 3 dias em 30. Ela vai ter essa sensação, dessa necessidade, dessa coisa, esse impulso que o homem tem toda hora, todo dia. E detalhe, um camarada só não dá conta direito de uma mulher se ela for como Deus fez para ser. Mas ele resolve lá, e na cabeça dele ele ainda não resolveu. Daqui a pouco estão batendo ponta de novo. A mulher não. Viu, marido? A mulher não. Só as mulheres olham para o marido e dizem, eu não. Mas isso não diz que você é doente. Isso não diz que você também não. Isso diz que a sua mulher, constituição é diferente, viu, marido? A gente chegou em casa, ela pode estar com a roupa do Haddad ou do Bolsonaro. Se ela olhou para a gente e disse, oi, a gente já está pronto para brigar. A mulher não, a mulher você tem que chegar e dizer, filha, tudo amor. Filha não, você não faz sexo com filha? Faz sexo com a sua esposa. E aí, amor, tudo bem? Tudo certinho, amor? Trouxe para você. Linda. Você está tão linda, amor. Com essa roupa do Haddad aí, então, do Bolsonaro, você está chuchu de bola. Você tá uma inspiração. Irmão, tem um negócio que não falha, é o tal do chocolate. Chocolate é algo da inspiração dada por Deus. É um negócio assim, irmão, é difícil você oferecer chocolate para a mulher, ela vai rosnar para você, já estava rosnando, depois que ela comer, ela vai rosnar assim, depois que ela comer a barra inteira, ela não está mais rosnando, ela está dizendo, oi, amor, tudo bem? Amém, irmão? Está ali compenetrado que ele está anotando tudo. Olha aqui. Não é que vai cair, é para não empurrar para ser tentado, para ser tentada. Porque, irmão querido, minha irmã, é terrível. Você está o dia inteiro, principalmente que é homem, mulheres, sejam sábias. A palavra de Deus diz que é para vocês serem sábias. Será por quê? O camarada, ele sai de casa, ele botou o carro na rua, ou ele foi para o ponto do ônibus, ele vai ver só homem? Não, vai ter um monte de mulher. Você ficou em casa, você acordou de manhã,
e foi dar um beijo nele, e aquele bafo de cobra, com aquele cabelo todo desgrenhado. Ele saiu de casa, chegou no ponto de ônibus, está lá aquela bonitona que está indo para o trabalho. Ela está indo para o trabalho como? Cabelo todo arrumadinho, maquiagem, a roupa está nos trinques. Ele pega a condução, vai no ônibus. E já viu o ônibus como é que é, irmão? Ele pode ser o homem mais santo do mundo. Ele entrou no ônibus, está tudo encostando para lá, encostando para cá. Irmão, por favor, queridas, vamos deixar de bobeira. O cara não precisa ser um corrupto, um homem promíscuo. Ele é homem. Se ele é homem, está funcionando, dá glória a Deus, irmã. Não é porque ele é promíscuo, não. Experimenta colocar o dedo na tomada para ver se você toma choque. O cara está dirigindo, ou ele está no ônibus, aí vem um outdoor. Irmã, de 100 outdoors, 90 tem uma mulher vestida ou numa pose sensual. Isso é para atrair quem? A mulher? Ela está lá fazendo propaganda de bolsa. Quem é que compra bolsa? É o homem ou a mulher? É a mulher. Então para que aquilo? Só para falar com a mulher? Por que então ela está naquela pose toda sensual? Ah, é porque agora lesbianismo. Não, irmão. É porque ainda é o marido que compra. A mulher diz assim: eu gostei tanto de uma bolsa tal. Você já viu, amor, no outdoor que tem assim? Ele olha para aquilo lá, ele olha para aquela mulher, ele pensa, vem na mente dele, inconscientemente: minha mulher com aquela bolsa vai ficar assim. Ei, sejamos sábios. Sejamos não, sejam vocês, eu não sou mulher. Sejam sábios. A justificativa de muitos é que não tem como fazer sexo se o coração está triste com o outro, se a cabeça não está bem, porque o sexo começa na mente, o que é verdade. Mas a resposta para a solução desse problema é a prática mútua de Mateus 18:15, de Efésios 4:9-12, de Efésios 4:26, de Provérbios 4:23. E quanto ao versículo 7-9, o apóstolo Paulo não está dizendo que ele é contra o casamento, porque não é. Senão ele estaria pecando, porque foi Deus que instituiu o casamento. Vamos olhar para o contexto. O que Paulo está dizendo é que seria bom que todos fossem capazes de serem puros e não caírem na tentação do sexo fora do casamento, como celibatários, como ele conseguia fazer. Porém, se o desejo sexual sobre a pessoa é algo difícil de suportar, então ele instrui, então casa. Porém, acrescento eu, seu pastor Cláudio Barroso, à luz do ensino da Bíblia, que não se deve casar para praticar sexo. Aí eu não estou aguentando mais, vamos casar logo. Não deve assim não. Mas por amor. Ou o casamento também se tornará um fardo muito breve, porque uma vez casado se estará obrigado a permanecer assim até que a morte separe. Caso contrário, o divórcio será algo abominável para Deus, como diz Malaquias capítulo 2, versículo 13-16. Deus abomina o divórcio. Está lá: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. E hoje a gente pode dizer: e ao homem da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ele ou ela fosse sua companheira, seu companheiro, a mulher, o homem do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel ao cônjuge da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, ou a mulher que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam
infiéis. Meu irmão, minha irmã, você está com problema no seu relacionamento conjugal, relacionado a sexo, seja honesto, seja honesta, seja digno, digna, coerente, seja um cristão que busca verdadeiramente viver com autenticidade a palavra de Deus. Peça ajuda de quem pode te ajudar. Se eu estou falando com alguém que não é minha ovelha, membro da minha igreja, se o teu pastor não é pastor que cuida, que tem a capacitação, que tem a formação, procure um médico, um psicólogo cristão sério. Vá cuidar disso. A gente ouve na televisão, sexo é vida. Claro que sexo é vida. Não existe vida na terra sem sexo. Se nós pararmos os casados, se quem se casa não praticar sexo, não haverá filhos. Sexo é vida, mas sexo também é vida no sentido de qualidade de vida, porque Deus não fez o sexo apenas para reprodução, senão nós seríamos como, por exemplo, o cão e a cadela, só quando ela está com cio. Mas Deus colocou em nós o potencial, a capacidade de termos prazer sexual. E esse prazer sexual pelo orgasmo, ele tem uma implicação total na nossa fisiologia, que afeta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ele traz benefícios para o nosso sistema nervoso central. Ele traz benefícios para a renovação das nossas células. Ele traz benefícios inúmeros que talvez você desconheça. E se você tem uma disfunção erétil, se você tem uma dificuldade para chegar ao orgasmo, se você tem um problema de relacionamento que tem afetado a sua vida sexual com seu cônjuge, porque com outro não deve ser, nem com outra, então procure ajuda, porque senão a palavra de Deus diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E se nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, quem está mais próximo de você do que o seu cônjuge? Pensa sobre isso. Que o Senhor Deus ouça o seu clamor. Se você está passando por uma dificuldade em relação ao seu cônjuge, se você está com uma crise no seu casamento, mas seja inteligente. Se você quer salvar seu casamento, então faça de tudo que é justo, que é correto, que é bom, que é digno, que é devido. Não entrega teu cônjuge para outro, a outra lá de fora, não. Lembre-se do que você fazia quando você era namorado, quando você queria conquistar antes de ser namorado e namorada. Vai lá, reconquista. Não jogue a toalha até que o juiz apite o final do jogo. Se você quer preservar o casamento, se você quer reconquistar. Mas se você já está vivendo o problema do adultério, a palavra de Deus diz para você: se você não consegue superar isso e continuar a conviver com esse cônjuge, a palavra de Deus diz: você está livre para se divorciar. Somente nesse caso, se houver adultério comprovado. Não basta uma mensagem no WhatsApp, não basta uma mensagem no Facebook, um adultério comprovado. Mas se ainda assim você quer salvar seu casamento, então use de inteligência emocional. Não se deixe levar por ressentimento, mágoa, rancor. Seja profilático, cuide do teu casamento.
Não se envolva tanto com o trabalho, com as coisas da vida, com o estudo, com vocação, com tanta coisa. E deixa essa área da sua vida sob a influência de Satanás, que atua no pensamento das pessoas, no nosso pensamento, na nossa mente, para a gente ficar pensando que não deve. Estude a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, para que a gente possa viver uma vida abundante, como Jesus prometeu aqui na terra. Não ande sozinha, não ande sozinho com esse problema. Você não vai conseguir chegar a um bom termo andando sozinho. Você pode até não se sentir à vontade com o pastor, mas vai procurar alguém realmente capaz de te ajudar. Um psicólogo cristão. Não vai por aí procurando qualquer um, não, que vai dizer para você: mete o pé, larga isso aí. Isso aí é um puia na tua vida, isso aí é um atraso de vida, essa mulher na tua vida. Não, procure um psicólogo cristão, homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai procurar os médicos para cuidar desse problema de saúde. Não continue no pecado. Há coisas que estão amarradas, vidas de crentes estão amarradas. É dizimista, é ofertante, mas Deus não está recebendo como adoração, porque não está adorando a Deus com seu corpo. Porque quando marido e mulher, esposo e esposa, estão ali e praticam o sexo, buscando usufruir da bênção que Deus estabeleceu, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. Significa dizer que Deus ficou feliz com aquilo que Ele criou. E quando Ele vê o marido e esposa se relacionando sexualmente, se realizando, Deus se alegra. E a palavra de Deus em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é nossa força. O contrário disso, Ele se entristece. Por quê? Porque tem mágoa, ressentimento dentro da alma, paralisando a vida sexual do casal, por influência de Satanás, por causa do caráter e da personalidade que não se submete a ser tratado ou tratada, por causa da indisposição para largar na cruz e seguir Jesus, buscando ser feliz. Porque tem uma disposição, uma predisposição para ser rancoroso, rancorosa, dando lugar ao diabo e destruindo o lar.